Bom dia, gente. Vamos falar. Tem que falar isso em partes. O negócio é tão complicado, tão complexo, mas do ponto que é talvez o núcleo mais duro do esquema de Bolsonaro. Vamos falar de uma parte, né, da participação dele em relação a isso. Estou falando da figura do Carlos Bolsonaro. A gente tem que dividir em dois, né? Ele dentro do esquema da organização criminosa, do clã, envolvendo, o pessoal chama, certo eufemismo, chamar de rachadinha, quando é um esquemaço pesado envolvendo um roubo do erário, entendeu? Dinheiro público grosso, tá? Que parece o primeiro herdeiro do esquema do pai, né, é o Carlos, que na verdade foi vereador já com 17 anos. E então nós vamos falar sobre isso, sobre o pessoal está chamando de Bolsolândia. Mas vamos lá, a mídia já colocou isso aí dentro do contexto aí para dar uma síntese do que é esse esquema que a gente vai falar sobre o Carlos, que não é pouca coisa. O esquema dele parecia, né, aquela coisa do Flávio, mas do Carlos é um esquema pesado também ali, dentro da formação de um cartel familiar é bem mais complexa. Antes, porém, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, dê um like, compartilhem esse vídeo que a gente precisa aumentar bastante a nossa voz aí e aqueles que puderem colaborar com qualquer valor, a gente tocar o nosso trabalho dentro do blog Antropofagista e aqui no canal do Antropofagista a gente vai tocando. Meu nome é Carlos Henrique Machado e nós vamos começar a falar sobre essa peça, né, meio gótica, que envolve a personalidade, acho, central do bolsonarismo, né? Acho até porque, digamos que o Carlos seja a renovação, né, a juventude do Bolsonaro, digamos assim, de tanto que ele parece com o pai. Não é à toa que ele foi na cadeirinha de bebê quando o Bolsonaro assumiu lá o dia do desfile da sua presidência da República, né? Uma cena patética daquela ali, mas não é sem querer. O Carlos realmente é uma peça-chave. Bolsonaro não fica totalmente transtornado quando envolve o nome do Carlos no negócio à toa. É porque ali, além de ter uma questão emocional, possivelmente mais forte que a dos outros filhos, ele é a peça-chave em todo o processo. Ele praticamente começa ali, ele é o primeiro dos irmãos a virar político, em 2000, com 17 anos, né? A ex-mulher do Bolsonaro, que é mãe do Jair Renan, esse da mansão agora, que ela está com ele lá, Ana Cristina, já estava com o Carlos aí. Ou seja, o troço tem uma raiz bastante profunda. 2000, hein? Nós estamos em 2000, praticamente 2022. E esse esquema do Carlos, herdado do pai, num processo contínuo, já está ali. 17 anos o moleque tinha. Teve que se emancipar para poder assumir a condição de vereador. O Bolsonaro já tinha um esquema, tanto eleitoral quanto desse esquema de laranjas e fantasmas familiar. É muita gente da família. Tem hora que eu acho que Bolsonaro casou 3 vezes para poder ampliar o máximo possível de parentes para poder botar no esquema dele. Eu acho que ainda vai deixar, ele vai ter umas 10 mulheres para poder botar a parentada toda no esquema dele aí. Lógico, Queiroz, todo mundo sabe, não começou o lance dele com o Flávio, começou justamente com o Bolsonaro, são amigos de longa data, né?
E esse é o que está acontecendo. Quando agora o Ministério Público vai fazer uma devassa nas contas, né, do Carlos Bolsonaro, nas ligações dele, tudo, vai quebrar todo o sigilo dele. Lógico que ele passa a ser um foco, tá? Lógico, em cima do próprio Bolsonaro, mas como ele é o principal, toda essa história, né? A história lá do porteiro, tá o Carlos no meio, a história da facada, tá o Carlos no meio. O próprio Bolsonaro disse que deve a eleição dele ao Carlos Bolsonaro. Bom, o Bolsonaro também já disse isso lá pro general Vilas Boas, porque ele interferiu lá no habeas corpus lá para poder não liberar para o Lula não ser o candidato, e o próprio Moro, que prendeu o Lula para poder o Bolsonaro ganhar, né? E no final das contas, tanto Vilas Boas quanto o Moro eram parte do governo Bolsonaro, quer dizer, o Vilas Boas ainda está lá, eu acho que não lá, porque eu acho que ele está licenciado, em função da saúde dele, e o Moro, a gente sabe o que aconteceu, a história todinha ali, mas você vê que o Bolsonaro trabalha sempre com a barganha, entendeu? Agora, e não preserva, filho, ele enfia no rolo, entendeu? Os três estão no rolo, né, ali. E parece que o Renan, né, Jair Renan já está no esquema com o lobista da Precisa, envolvido em corrupção dentro do Ministério da Saúde. O cara fazia lobby, quer dizer, mais de 100 mensagens trocadas com esse cara, um moleque novinho daquele jeito. Os caras não são brincadeira, não. O Japão, entendeu? Parece aquela história de soldado do tráfico, não tem isso? Parece que soldado do esquema do Bolsonaro em relação a tudo isso. Bom, o que a gente pode já adiantar é que, lógico, você começa a mexer nisso tudo, o pessoal está chamando na história da Bolsolândia, é que o Carlos Bolsonaro, num esquema assim já de como é que a gente vai dizer, logo no princípio do processo, no esquema que ele já está ali, digamos, um ano, né? Ele, entre 2000 e 2001, já compra um apartamento. Ele ganha 4.500 como vereador, mas já compra um apartamento de 150 mil. Eles têm a capacidade de fazer mágica com dinheiro. Já tinha o esquema comandado, que organizava, gerente da quitanda, era a madrasta dele, né? E que a gente soube agora da história da mansão em Brasília, que o pessoal disse que alugou, uma história mal contada, que o dono do imóvel é um cara que não tem condição de ter um imóvel daquele, entendeu? Mas a gente conhece bem como é que funciona esse mundo paralelo do bolsonarismo. O fato é que o cerco já está totalmente fechado no Carlos Bolsonaro. Isso ainda num processo em que o esquema físico do cacau, do dinheirinho que eles recebiam, que é muito dinheiro, por isso que não dá a chamar isso de rachadinha, somar todo esse bolo que eles conseguem juntar nisso tudo, é muita grana, e são muitos anos, imagina, só o Carlos já tem 20 e tantos anos desse esquema. Então os caras já fizeram uma chamada vidinha boa dentro disso aí. E quanto mais escaramuçar isso aí, mais vai se descobrir coisa. Não tem como
Ele pode até esconder uma coisa ou outra, mas como tem muito tempo, muita sujeira vai aparecer envolvendo isso. Isso é um lado. Isso é um lado. Como Beliano falou, foi o Carlos, o autor, né, o pensador da farsa da facada, e foi ele quem foi dirigir todo aquele teatro bufo em Juiz de Fora, nunca tinha ido a comício nenhum do pai. É o homem que controla também todo o processo de fake news, que tanto é que Bolsonaro mandou tirar, né, essa questão de criminalizar as fake news. Ele não quer que criminalize, lógico que isso vai cair, porque atinge em cheio o Carlos. Quer dizer, ele, como é peça central nesse processo, entendeu? E a Ana Cristina também vai chegar nela. O processo também está se desenrolando um paralelo. Os próximos dias prometem uma verdadeira estouro do vulcão, entendeu? E a erupção dele vai espalhar muita merda para o lado dos Bolsonaro. O pessoal, na hora de 7 de setembro, isso não vai ter peso nenhum. Se Bolsonaro quer dar golpe, se não quer dar golpe. O negócio está muito avançado. Não adianta ele querer agora, como está dando benefício aí para os militares, na tentativa de conseguir algum apoio ainda lá dentro. A coisa já descambou. Não tem como Bolsonaro... Por ironia, a gente já fica sabendo que o Carluxo nasceu na AMAN, no Hospital da AMAN, em Resende, que, aliás, é uma outra questão envolvendo isso tudo. Resende, Rio. Resende é a cidade da AMAN, onde Bolsonaro, onde estava essa Ana Cristina. É um esquema. Até para você organizar um enredo sobre isso, não é fácil, porque são muitos detalhes para você sintetizar e colocar isso aí dentro de um contexto para a gente falar aqui, porque é muita coisa. Então você vai ter que dividir isso em vários papos aqui. Eu pretendo voltar nisso aqui ainda hoje, entendeu? Para entender melhor esse troço. Só tem uma coisa que a gente pode avisar. O bicho vai pegar pro Carlos Bolsonaro e atingir em cheio o Bolsonaro, com provas robustas de um esquema pesado de corrupção, com laranjas, né? Não é laranja com cenoura, nem é laranja com beterraba, isso faz bem para a saúde, mas é laranjas e fantasmas, entendeu? Então, por isso que o pessoal está chamando de Bolsolândia. Bom, gente, eu paro por aqui para não me estender muito, mas vocês podem se preparar que o assunto do momento no Brasil vai ser esse esquema envolvendo o Carlos, porque tem material envolvendo corrupção do clã a partir do Carlos. Lógico que não para só nele, mas ele, como está no foco hoje, né, da justiça, com a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico, muita coisa vai aparecer. Então a imprensa toda está juntando elementos, inclusive matérias que as pessoas não deram muito valor no período, elas estão juntando, estão condensando isso, estão trazendo praticamente um enredo do esquema de um garoto ainda de 17 anos, que era o Carlos quando começou vereador, entendeu? E em 2001 já aparece o esquema dele. Esse negócio, os caras apertam o passo. Bom, eu paro por aqui, como eu disse, eu imagino que eu volte hoje, mais tarde, para falar mais sobre isso. Eu mesmo vou me debruçar mais sobre esse esquema. E eu não estou falando nada, como eu disse, né? Nem de fake news, nem do esquema da facada, nem do controle dele na internet, na campanha, aquela sujeirada que se viu. Isso é o outro lado do Carluxo. Só do esquema de laranja e fantasma, que ele tá nisso desde 2000, quando ele já, entendeu? O pai elege ele, não foi à toa para colocar ele já dentro do esquema, um dos braços do Bolsonaro. E é o filho mais próximo do pai e é o que mais se parece com o pai. Comportamento agressivo, aquela coisa bem, né, bem fascista mesmo.
Então eu paro por aqui, prometendo que mais tarde nós vamos falar mais sobre isso. E reitero que vocês compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, dêem um like, e aqueles que puderem colaborar com o nosso trabalho aqui no Antropofagista, no blog, contribuam com qualquer valor a partir de R$1. Embaixo está o Pix e o número da conta. É uma coisa que a gente pede fortemente, porque realmente a gente está precisando colocar, manter o bloco na rua, que não está fácil. Tá bom, gente? Até mais. Um abraço para todo mundo e bom dia.